A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento, estamos aqui agora gravando aí um vídeo, né, sobre tanta polêmica que nós sabemos aí sobre a questão aí do Mateus capítulo 24, versículo 14, né, que nós sabemos aí que muitas pessoas dizem que Jesus, que o arrebatamento só vai acontecer na hora que vir o fim, na hora que o evangelho for pregado em todas as nações, em toda a terra, os confins da terra, e não tiver uma pessoa que não ouviu, né? Então, como na verdade nós estamos aí, pegamos esse tema para chegarmos num acordo, então nós vamos provar que não, que Jesus arrebatará a noiva muito antes e que não tem que esperar o evangelho, como ele diz, como o povo fala, né, para esperar o evangelho chegar a todas as pessoas para serem salvas. Então, enquanto isso, nós vamos, neste momento agora, dar uma pausa aqui no hino, né? Vamos dar uma pausa no hino aqui e vamos agora vamos colocar a vinheta aí para que possa rodar, tá bom? Aí nós vamos pôr a vinheta, depois que nós pormos a vinheta, aí nós estaremos aí mais uma vez nós estaremos aí, como diz, voltando, tá bom? Vamos ver a vinheta. Deixa eu sumir aqui. Vamos lá. Voltamos aqui então. Então agora nós vamos tocar o barco. Vamos lhe dizer, foi o meu Senhor Jeová. Vamos baixar um pouco essa música aqui, tá certo? Aqui mais ou menos tá bom. E vamos continuar aqui no nosso lema, no nosso tema, né? Primeiro é o seguinte, o que nós aqui queremos mesmo entender é sobre Mateus capítulo 24, versículo 14. Bom, muitas pessoas estão esperando que Jesus só venha arrebatar a noiva dele depois que o evangelho todo for pregado aos confins da terra, o evangelho do reino, né? O evangelho do reino. Então vamos provar aqui que o evangelho do reino, né, não é este nosso evangelho, é outro evangelho. Antes de tudo, quero agradecer a todos os países que têm acompanhado o meu canal, quero agradecer a todas as pessoas que têm dado seus likes, que têm se inscritos, as pessoas do nosso Brasil, amado varonil Brasil, né, tão perseguido, tão oprimido, né, depressivo por esses miliantes mercenários e corruptos, né? Um Brasil que não é, na verdade, de todos bons, todos honestos, nem todos que andam na presença de Deus, mas é um Brasil de um corrupto, um Brasil, né, de bandido, de ladrões, de estupradores, um Brasil de tranqueiro, um Brasil largado às baratas. Mas inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e clique aí no sino para que você possa receber avisos de novas postagens, né? Então eu gostaria neste momento aqui de passar esse site aqui, né? Mostrar um site, certo? Vamos mostrar no site aqui.
Mateus capítulo 24, versículo 14, que está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que nós podemos aqui entender? Qual é a prova que Jesus vai arrebatar a noiva antes desse evangelho do reino ser pregado a todas as nações? Veja bem que nós, a princípio, nós vemos que Jesus, ele tem duas personalidades nessa terra. Primeiro, ele fala como homem. Segundo, ele fala como Deus. Então veja que quando ele disse, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai e nem o Filho sabe. Então ele estava dizendo ali como homem. Como homem, a mente dele era limitada, a mente dele não pode adivinhar, porque no céu não entra adivinho. Mas, como Deus, se ele é Deus, jamais ele não iria saber. Como que ele não vai saber se ele é onisciente? A palavra onisciente significa que ele sabe todas as coisas antes mesmo de acontecer. Então, quando ele falava que o filho que ninguém sabia, ele estava dizendo principalmente para o mundo. O mundo não sabe, porque na verdade os santos, eles sabem. Porque a Bíblia diz que nós vemos lá em Sodoma e Gomorra, né? Como estava aquela pornografia, aquele sodomismo, né? Era homem com homem, mulher com mulher, como estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivendo, né? Como também era vivido lá na época de Noé, né? Na época de Noé também estava a mesma coisa. Quando o mundo ele se entrega ao Satanás, então Deus desce a esta terra para ver como está andando a humanidade. E chega que a humanidade está em perversão, está pervertida, está violando a sua santa escritura, os seus santos estatutos, a qual ele vela para sempre. Então veja que nós vemos neste momento, né, algo muito importante para que a gente possamos entender e ter a sabedoria, né, estou um pouquinho meio rouco, e ter a sabedoria para que nós possamos subir juntamente com Cristo agora. Então veja aí que lá em Amós 3,7, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas, né? Aos seus servos profetas, não aos servos e profetas. Então, neste caso, como ele não fará coisa alguma antes de revelar, sem revelar, então ele revela o que vai acontecer. Ele revelou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele revelou para Noé que iria acabar com o mundo com água e aquela geração iria terminar e se findar ali. Agora também, através do YouTube, através das redes sociais, Deus também está nos avisando através de sonhos, de revelações, de visões. Ele está aqui avisando a nós. Preste bem atenção que lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz que nos últimos tempos os jovens terão visões, os velhos sonharão, né? E aí está acontecendo verdadeiramente. E sobre os servos e as servas profetizarão. Então veja que nesta situação nós encontramos aí uma revelação do Pai para nós que estamos, na verdade, sendo avisados. Nós somos avisados em sonho, nós somos avisados em revelações, nós somos avisados pela palavra, nós somos avisados de todas as formas e não estamos sendo enganados. O Senhor Jesus também, ele avisou ali, naquele exato momento, né? Ele avisou justamente aqui no Mateus 24, ele nos fez o seguinte: ele nos amparou com a verdade dele. Então veja que Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos profetas. Então isso significa que aos servos profetas que vai profetizar, que vai falar. Os servos, não é o servo profeta, né? Não, aqui a Bíblia não fala de um servo, aqui a Bíblia fala de os servos profetas. Então veja que
neste momento, nós vemos aqui em Mateus capítulo 14, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Vamos lá. A minha Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. João era o que tinha o espírito de Elias, a qual Jesus, em Mateus capítulo 12, ele testificou que João era o Elias que havia vindo, mas o povo não deu crédito, né? Então, não existe profetas neste mundo, não existe nenhum profeta que vai falar por todas as nações, como nós estamos vendo desses profetas aí, esse tal desse profeta David Wall, que na verdade está enganando a vocês, que na verdade vocês estão caindo igual pato. Ele nunca foi um homem de Deus, e te garanto, e por mim, e não estou nem esquentando com você, se você é profano, caído, vai dar dislike aqui. Porque só quem defende os seus ídolos, só quem defende os seus deuses, é que verdadeiramente se levanta contra o Deus que está acima de tudo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então veja bem que Deus não mandou nenhum profeta para que possa vir pregar para as nações. Então, como Deus não mandou nenhum profeta para que possa pregar para as nações, o que aconteceu? Vemos aí que nasce vários falsos profetas. Nascendo vários falsos profetas, nós vemos a entender que o mundo jaz no maligno e as pessoas estão sendo manipuladas por eles. Então, não quero muito dizer, mas vocês assistem esses vídeos aí desses falsos profetas, principalmente esse falso profeta aí do seu David Wall, a qual você defende de um idente, porque eu já disse aqui, né, no meu canal, né, e eu sou livre aqui no meu Brasil, no meu país, para dizer aquilo que eu posso entender dentro do parâmetro bíblico, né? Então, eu não vou acreditar naquilo que Satanás laça do inferno e vem migrar para aqui. Então, veja que neste momento, né, nós vemos aqui, não temos profeta nenhum que possa falar pelo mundo inteiro. Porque, na verdade, Elias, quando ele veio a essa terra, Elias, na verdade, na época de profeta, Moisés, na época de profeta, ele veio, ele não andou de limusine, de jato, ele não tinha prefeito, presidente, nenhum deles era a favor de Elias. Este Elias que nós estamos vendo falsificado aí, é um Elias falso. Um Elias que, na verdade, está enganando o povo. Um Elias que, na verdade, prega contra dízimo, contra oferta, prega contra prosperidade, mas ele é próspero. Então, significa que é uma intuição de parar o povo a obedecer a Deus. Isso é uma forma que Satanás está mandando para que o povo pare de obedecer a Deus. Outra coisa que nós vemos também, não há um anúncio do Messias. O Messias, ele não está vindo agora. Mentira de quem diz que o Messias está vindo agora. O Messias, na verdade, não vem para este mundo agora. Porque, na verdade, o Messias, ele não aparecerá aqui nessa terra e nem pisará com seu pé nessa terra e não precisará de 200 milhões de soldados, né? Ou 200 mil, aliás, né? 200 mil soldados para fazer a segurança dele. Até porque, lembramos lá que ele não precisou de segurança para que aqueles homens viessem ali a prender ele. Veja que nós vemos tantos falsos profetas, com tantas seguranças, coletes à prova de bala, né? Então, quer dizer, eles andam em cabine blindada, ficam em carro blindados. Por quê? Porque, na verdade, se a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que morrer para nós é lucro, então veja bem por que aquele que é santo de Deus tem que ter medo de morrer. Jesus, ele não andou com seguranças. Pedro, que era o mais atrevido dali e o menos convertido, ele meteu a espada na orelha do Malco, querendo fazer a segurança para Cristo. E Cristo disse para ele, de maneira nenhuma, Pedro, não faça isso, porque quem com ferro fere, será ferido. Então, Pedro, ouviu da boca do mestre, dizendo assim, não sabe tudo que eu posso pedir 12 legiões ao meu pai, e assim ele me concede? Eu não vim para destruir, eu vim para construir, eu não vim para acabar com a humanidade, eu vim para ganhar ela. Então, o próprio Jesus dispensou ali segurança. Veja naquele momento que Jesus estava pregando a verdade, passaram mão em pedra para apedrejar Jesus. Jesus não chamou nenhum segurança para protegê-lo. Jesus saiu de fininho e foi embora. Então, eu quero te dizer que o verdadeiro cristão, aquele que servo de Deus mesmo,
ele não anda com segurança. Se ele anda com segurança, ele não está andando com segurança para segurar, né, a alma dele, mas sim o corpo dele e os bens material que ele tem escondido e oculto, que tanto ele já roubou de tantas pessoas, já tirou, já fez, aconteceu. Quem teme a morte é porque deve ao reino do céu. Quem teme a morte é porque o pecado jaz na vida dele. Quem teme a morte é porque dobra diante do seu senhor Satanás. Então veja que nós vemos aí Jesus, ele sempre pregava abertamente e ele não andava em luxo. No entanto, ele até fez questão de não ter um belo cavalo branco, como na verdade o povo de Israel, os judeus, eles esperavam que quando Jesus entrou ali em Jerusalém, né, o povo esperava que Jesus iria entrar, que o Messias dele viria em um grande cavalo branco, com uma coroa de rei na cabeça e com um monte de soldados treinados e experientes para mostrar que ele tinha poder. Mas quando eles viram Jesus entrando numa jumentinha, numa mula, num jegue, eles olharam e desprezaram. Quer dizer, Jesus sempre andava a pé, ora de canoa. Eu não me lembro que Jesus pegava os melhores barcos daquela época para se transportar. Então veja bem que o que a Bíblia nos mostra, que o muito apego ao bem material conduz o homem ao inferno. Porque o homem pode ser famoso o mundo inteiro, ter grandes amigos, muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará ele até o cemitério, mas de lá para frente é entre ele, Deus e o diabo. Então, com certeza, essa é a razão. A Bíblia disse Jesus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque Jesus, né, ele não amou o mundo. Então, Deus deu, né, o seu filho para morrer neste mundo, para resgatar o dele do mundo, né? Então, nós se tornamos mundo quando nós afastamos de Cristo na rebeldia de Adão e Eva. Aí passamos a ser mundo. Portanto, por isso a Bíblia diz, destituídos foram todos da glória de Deus. Então, nós estávamos condenados e confinados ao inferno eternamente. Mas Deus enviou o seu Filho para que nos tirasse, né, do mundo, o mundo de dentro de nós e nós do mundo. Então, o mundo que estava em nós, Jesus tirou, lavando, remindo com teu sangue e nos resgatou para o dia da sua redenção. Então, veja que nós estamos vendo aqui, né, um cenário muito grande, importante e muito debatido entre a mídia, né, dos últimos dias que nós estamos vivendo, com falsos milagres, né, com mentiras de prodígios, caindo chuva, caindo fogo, fazendo isso, aquilo, outro. Isso tudo é engodo de Satanás. Mas Jesus nos adverte, né, que lá em Apocalipse, né, lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vamos ver aqui o que diz em Apocalipse 3:10. Diz assim, veja bem, eu vou mostrar para vocês que o arrebatamento virá antes. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então veja bem, quando Jesus falou isso aí, como guardaste a palavra da minha paciência, quer dizer, por isso que o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, no Salmo 40 nós ouvimos isso. Então veja só que como guardamos a palavra da minha paciência, da paciência do Senhor, né? Como guardamos a palavra da paciência do Senhor, a verdade, e não nos contaminamos, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, nós estamos vendo aqui, né, algo especial, algo, na verdade, que o Senhor Jesus ele está prometendo. Em outras versões atualizadas ou corrigidas estão escritas assim, como guardarei das aflições que há de vir sobre todo mundo. Quais são as aflições que virá sobre todo mundo? As aflições que virá sobre todo mundo são a caça aos cristãos. Caça aos cristãos, já estamos. Preste bem atenção que nós vivemos a tribulação. A noiva passa pela tribulação. A noiva passa pela tribulação. A noiva passa pela perseguição. Veja que nós vemos muitos cristãos sendo degolados por esses animais que estão soltos aí, né? Por essas peças satânicas que querem que adorem os deuses dele. Então nós vemos aí muita coisa, na verdade, que
não se dá para encarar, né? Não se dão para encarar. Então, nós podemos contemplar neste momento, né? Nós podemos contemplar nesta hora. Deixa eu colocar um pouco mais aqui, mais para cá. Isso. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Ok, não se fala mais ok, né? Ok, tá repreendido em nome de Jesus. Então, nós vemos aí, né? Nós estamos vendo aí uma mensagem a qual o Senhor Jesus tem nos mostrado. Então, neste caso, Jesus, quando ele disse, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, né? Então virá o fim, né? Então virá o fim. Então veja que quando vem o fim, né? Quando o fim ele chega, ele não é, Jesus não está falando ali do evangelho da graça. Voltando aí, a lei e os profetas duraram até João. Então, como a lei e os profetas duraram até João, de João, né, para trás era a lei e profeta, de João para frente chama-se a lei da graça, ou diga, tempo da graça, né? Esse tempo da graça foi o tempo que Jesus ele veio para pregar, evangelizar, né? Claro que, obviamente, Jesus não era profeta, né? Ele é muito mais do que profeta. Ele é, na verdade, Deus, Senhor eterno de toda eternidade. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja bem que ele, então, no seu tempo do evangelismo, do tempo da graça, mais de 2000 anos, né, nós vemos aí, encontramos que a graça está aí dissimulando-se cada dia mais e nós estamos aí pregando. Então, o que é esta graça? O evangelho da graça é aquele que os anjos queriam pregar para nós, né? Mas a Bíblia diz que Deus proibiu os anjos pregar no evangelho da graça para nós. E veja que nós encontramos aqui em Mateus 24, versículo 14, que dizia: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Bom, quando Jesus falou isso aqui, ele já não estava falando mais como homem, ele estava dizendo de si, do seu reino, porque ele sempre dizia: o meu reino não é deste mundo, eu não sou desse reino, eu não sou do meio desse povo, né? Eu sou celestial. Então veja que Jesus, ele sempre identificava ele como Senhor do céu, como morador do céu. Então ele só estava aqui de passagem. Então veja que neste momento ele dizia, né, o evangelho da graça é o dele, a qual ele veio pregar e evangelizar, a qual ele chegou e escolheu os 12 discípulos para que levasse o evangelho a cada casa, a cada lar, a cada pessoa. E os discípulos, ele deu ordem: vai fazer discípulo, né? E assim ungir com óleo, e vai indo e tal. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, expulsar os demônios, curar os enfermos. Então Jesus soltou o pacote espiritual, né, que vem de autoridade dada do céu. Veja que Jesus falou para Pilatos que nenhum poder seria lhe dado se não viesse do céu. Então toda autoridade nessa terra aqui é vinda do céu. Porém, né, autoridades celestiais, elas são divididas. Existem as carnais e as espirituais. Carnais são terráqueas, espirituais são celestiais. Quando o Senhor Jesus, ele estava dizendo, este evangelho da graça é o que nós pregamos. É o que você prega boca a boca para um irmão, para uma irmã. É que você fala para o fulano, ciclano. É que você vai lá e expulsa em nome de Jesus os demônios, cura os enfermos. Então esse é o evangelho da graça que pregamos de homem para homem. Então chamamos esse evangelho de evangelhos para os homens, né? Chamamos este evangelho de evangelhos para os homens, de homens para homens, né? Homens para homens. Então, homens pregando para homens. É isso que Jesus disse, né? Então, esse espaço, esse período, porque antigamente era o período antediluviano, depois o período diluviano, depois o tempo da dispensação, ou seja, o tempo de dispensação lá atrás. Então, veja que nós foi chegando depois do tempo dos profetas, né? A lei e os profetas, veio primeiro os profetas, né? Depois veio a lei, né? E foi vindo. Então, depois da lei, veio o tempo da graça.
que esse tempo da graça é esse que não precisa de profeta para pregar para ninguém. Profeta que eu digo, irmão, profeta como esses aí que anda aí de jato para cima e para baixo, ricão, milionário, né? Que não sabe nem o que é tomar um sol na cabeça. Na verdade, saindo, evangelizando ninguém, e que fica distorcendo a palavra de Deus. Satanás usou a verdade para ser distorcida também, não é verdade? Então ele distorceu a verdade. Então veja aí que Deus não aprova nenhum profeta nessa terra que fale pelo mundo, pelas nações. Mas ele aprova, sim, os profetas que eu chamo de doméstico. Profetas que está na sua casa, que está na sua igreja, que é um da sua família, que é nós, que é eu, que é você, que falamos e alertamos um ao outro. Então, esses profetas, Deus ainda aprova. Não aprova o único profeta que vem como Deus para falar para as nações, porque Deus falava com as nações através da boca dos profetas. E eu não preciso de profeta que fala para todas as nações para falar para mim. Você que é santo e escolhido de Deus e conhece o que eu estou falando, porque todo profeta que é de Deus, o que estamos vendo dentro da Bíblia, os passados, todos eles voltaram para Deus. Todos eles foram levados, tanto mortos quanto vivos, né? Então veja que todos os profetas Deus não deixou na terra aqui para ser dominado pelo diabo. Veja que nós vemos esse profeta chamado David Wool aí, né, que ele se intitula Elias, né, o Elias. Ele é Elias depois da gripe, né, dor de barriga, é o Elias perdido. E para vocês que são profanos e que seguem isso aí, para mim, ó, estou cagando e andando para vocês, eu não estou nem esquentando, porque na verdade, entendeu? Vocês seguem a Maomé, vocês seguem a Alá, vocês seguem a Satanás e eu sigo a Jesus. A diferença é essa. É claro que você vai dar os dislikes aqui do lado aqui, é claro, obviamente, você entendeu? Então, já sabemos, vamos contar quantos, né? Quantos falsos profetas, falsos profetinhas seguem o profeta falso maior. Então, nós vamos já saber aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui são palavras de Deus, né? Então veja bem que ninguém, né, se transfigura na época de hoje, porque nem Jesus, na verdade, mostrou tanta coisa aqui, né? Fez chover nem nada. Embora, é claro que só mostra que Jesus transfigurou, e na verdade vocês podem ver que o único que transfigurou diante lá de Moisés e Elias foi Jesus, né? Foi Jesus que estava transfigurando ali no monte. Então essa ideia de pessoas virem com esses poderes satânicos para mostrar ao mundo, ele engana o diabo, não a mim. Engana abestalhado, né? Os filhos da besta ele engana, mas a nós que somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós de maneira nenhuma somos enganados. Então, o que eu quero dizer para você, veja bem, nenhum profeta do passado que veio a esta terra ficou para trás. Deus levou todos. Porque esse que está aí atualmente, né? O tal do David Wool, porque ele diz que quando que Jeová falou com ele, e apesar, além do mais, que homem nenhum falou com Deus cara a cara, nem mesmo Moisés. Moisés nunca viu Deus cara a cara. Viu, sim, Deus de costa, né? Mas não cara a cara. Então, homem nenhum, porque homem nenhum pode ver Deus cara a cara porque ele cai. Nem mesmo em sonho ele vê porque ele cai. Então, veja bem que ele diz que Jeová falou para ele que depois do arrebatamento é para ele juntar as malas dele, né? A mudança dele para Israel. Onde que Jesus vai deixar um profeta nessa terra aqui, né? Agora veja só, se ele é Elias, onde está Moisés? Moisés deve estar tomando cafezinho, né? Moisés deve estar tomando um lanche nesses hotéis aí. Veja bem, né? Que nós podemos continuar aqui. Olha, deixa eu dizer, você pode não gostar, você pode estar achando ruim, problema é seu. Tô nem esquentando para você. Eu sirvo a Jesus e não a diabo. Não tenho medo de Satanás, não tenho medo de demônio, entendeu? Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está dentro de você. Então, voltando a dizer uma coisa para você. Eu sou livre para dizer o que eu acredito e o que eu não acredito. Eu sou livre para ter certeza se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Então, essa história de gente vir aqui defender o diabo, tá defendendo? Defenda Satanás, é o seu Senhor, porque eu defendo o meu Deus. Assim como você defende a Satanás, tem pessoas que defendem o nosso Deus aqui, porque eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para os santos, para a igreja que serão arrebatadas. Então veja que nós vemos aí, né? Outra que ele mesmo diz no vídeo dele, né?
que ele conhece, ele sabe onde é que o anticristo mora, ele conhece o anticristo, né? Ele viu ele a 30 metros. Aonde que eu sou o pastor aqui, né, Leão Pentecostal, eu conhecesse esse anticristo, me ia revelar para o mundo? Claro que eu ia, irmão. Lógico, obviamente, mesmo que eu tivesse que perder a vida, morrer por Cristo é lucro. Então o que acontece? Tem tantos dando a vida por Jesus aí, porque nós não damos também a nossa. Nós estamos aqui para ganhar a alma, certo? Se hoje vier o dia de eu partir dessa terra, porque a minha missão acabou, a minha missão foi concluída. Então veja bem que nós vemos muitas pessoas, né, que estão aí desnorteadas, seguindo a deuses misteriosos, a deuses mentirosos, a deuses mitos, né, a mitologia gregas, a mitologias egípcias, né, a Satanás, a diabo, a demônio, né. Então quer dizer, prega contra a prosperidade, mas é próspero. Prega contra a favor da santidade, mas é hipócrita, hereges, né? Quer dizer, então veja que nós temos que entender, irmão, que Jesus está arrebatando a noiva dele. E por isso, o que eu quero te dizer, quando fala-se que o Messias está vindo aí, não é o Messias, aquele Jesus Cristo de Nazaré que nós o amamos e esperamos e aguardamos. Ele não vai vir nessa terra. Ele não vai pisar sequer os pés nessa terra, nem no arrebatamento e nem na segunda vinda dele. Ele não vai de maneira nenhuma pisar nessa terra. Ele vai vir às nuvens. Todas duas vezes ele virá nuvens, as nuvens. Então, que história é essa de 200 mil soldados, né, muçulmanos preparados e esperando o Messias chegar lá? Quem é o Messias dele? Né? O Messias deles é o Alá. Né? É o Alá. Então só o Messias terreno. Você já viu? Se Jesus Cristo realmente, o Messias Todo-Poderoso, viesse e precisasse de segurança, você imagina, né, que coisa que seria? Não seria Deus. Não sei se Deus precisa de segurança. Não sei se arma letal ou arma mortífera para o homem vai atingir o Todo-Poderoso. Né? A arma vai se converter e joelhar diante dele. Né? Então todas as armas vai dobrar o joelho diante dele e falar: jamais nós podemos reverter contra o nosso Deus. Até as armas vai dizer isso, porque todo o poder, honra e glória é do nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos aqui uma outra coisa aqui. Então vemos que esse Messias está sendo anunciado, não é o Jesus que vai vir. Então veja bem, porque Jesus Cristo ele vai arrebatar a noiva dele. O que Jesus estava dizendo? Esse evangelho aqui da graça é o evangelho da graça. É um evangelho que nós devemos pregar um para os outros. Então, quando Jesus estava falando que este evangelho do reino, aí ele diz, olha aqui, o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, vírgula. E este evangelho do reino, com certeza Jesus apontou lá para cima. E este evangelho do reino, né, será pregado no mundo inteiro. Bom, quem que vai pregar este evangelho? Então, irmão, em testemunha a todas as nações, né? E então virá o fim. Então veja bem que não é agora que vai ver o fim. Não é agora. Agora vai haver o arrebatamento. Como nós vemos em Apocalipse, nós vemos em Mateus 24, em Daniel. Então vai haver o arrebatamento. Só que o arrebatamento agora virá Jesus nas nuvens, ocultamente aos olhos do ímpio e só visivelmente aos olhos da noiva. É nós que vamos ver e vamos escutar o som da trombeta tocar para nos chamar até a glória dele. Agora, veja bem, nesse arrebatamento, porque a segunda vinda de Cristo ela é dividida em dois eventos, né? Em dois eventos, arrebatamento e segunda vinda. Segunda vinda de Cristo será depois que o arrebatamento acontecer, correto? Depois que o arrebatamento acontecer, aí 7 anos depois, no final dos 7 anos, a grande tribulação, sim, aí Jesus virá com sua noiva, que não é mais noiva, agora são santos, e os seus santos anjos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí com todo o seu exército, e o mundo inteiro, todos vão ver. Todos vão ver. Até os peixes vão parar, o inferno vai parar para ver. Né? O inferno vai parar para ver, os peixes vai parar. Então, nós vemos aqui, né, que o mundo inteiro ele vai ver, né? Ele vai ver o Messias vindo. Então, este aí é o Messias verdadeiro. Quando este Messias verdadeiro vir, a Bíblia diz que
o Senhor assoprará a besta, assoprará o anticristo e este falso profeta para o lago de fogo eterno. Né? E aí estabelecerá o seu reino milenar. Então veja bem, neste caso, preste bem atenção, até o arrebatamento, né, nós estamos pregando um para o outro. Depois do arrebatamento, aí acaba o tempo da graça. Então, o evangelho da graça termina, o evangelho que os homens estão pregando termina, né? E agora entra o evangelho da grande tribulação. É isto aí. Este evangelho da grande tribulação já não é de homens para homens. Já não é de pessoas para pessoas. Não vai ter pastores, sacerdotes, profetas igual a gente para pregar um para o outro, mas assim. Por quê? Porque neste evangelho do reino, né, quem vai fazer essa função é as duas testemunhas. Não é mais eles não são mais chamados de profetas. Mas por que duas testemunhas eles? Porque é essas duas testemunhas que virá. Por quê? Porque elas apareceram lá no monte para Jesus, né? Moisés e Elias apareceram. Então eles aparecerão em Israel já pregando, já na era, né, do anticristo. Assim que a noiva for tirada, né? E o anticristo, aí assim que a noiva for tirada, aí vai haver a terceira guerra mundial, né? Aí tem que haver um colapso na terra mesmo, a terceira guerra mundial, para manifestar o anticristo. Aí o anticristo vai se manifestar, certo? Para fingir uma falsa paz. Aonde vai fingir uma falsa paz? Nessas alturas, milhares de pessoas já morreram na Terceira Guerra Mundial, certo? Na Terceira Guerra Mundial não tem nada a ver com Magedon. Magedon não é agora, é lá perto do juízo final, que está longe demais, depois do milênio, né? Depois do milênio, que será o Armagedon. Veja aí que nós vemos aí, então, neste momento, Jesus, ele vem e estabelece aí o seu trono, né? Mas porém antes, aí, enquanto isso, ele estabelece, quando a noiva ela vai ser arrebatada, vai passar 7 anos lá na glória, participando da mesa do rei, né? E tem muitas pessoas idólatras, né? Muitas pessoas hipócritas e hereges que vão aqui dar o dislike, querer pôr comentário aqui dizendo assim: mostra pra mim quanto tempo vai ficar lá no céu. Oh, se eles não têm inteligência, é só eles somarem, né? Se vai ser 7 anos de tribulação, a noiva foi tirada agora, depois Jesus vai voltar, quanto tempo vai ficar lá no céu, né? Então, são pessoas dementes fisicamente que não têm, né, a inteligência de alcançar o mínimo, né, de uma sabedoria celestial. Então veja que assim vai haver a Terceira Guerra Mundial, muitos milhões de pessoas vão morrer, né? Vai haver mesmo, e aí na hora que o povo vai desaparecer naquilo ali, né? Vai desaparecer, né? Antes da Terceira Guerra Mundial. E o que acontece? Aí o anticristo manifesta para acalmar. Como diz a palavra de Deus, que o filho da perdição, ele vai aí, então, né, acalmar, fazer uma falsa paz, biblicamente, né? E 21... No versículo 21 aqui de Apocalipse 24, de Mateus 24, diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Então veja que lá em Apocalipse está batendo, né, irmão? Lá em Apocalipse está batendo, né? Porque haverá aqui, né? Haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Então nós vemos aqui, né? Em Apocalipse também, aqui ó: e como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que havia sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Então tá aqui Jesus mostrando, estão ligando as duas coisas aqui, porque o Apocalipse, irmão, porque o Mateus 24, ele tanto fala do presente, como da grande tribulação, e também do juízo final. Se vocês for analisar, um pouco de cada parte, Mateus 24 aí está falando. Então, veja só,
Vamos mais um pouquinho aqui. Nossa, tem um negócio aqui coçando aqui, irmão. Então, veja bem. Então, quando a Bíblia diz Evangelho do Reino, né? Ele está falando de quem? Ele está falando dos seres celestial. Então, Jesus está falando, quando o ser celestial vir para pregar, né? Nessas alturas já aconteceu o arrebatamento. Quando o ser celestial vir para pregar, né? Sobre o ser celestial vir para pregar o Evangelho do Reino, então saiba de uma coisa, que a noiva já estava arrebatada. Veja aqui, que no versículo 23, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele, ou ali, aí não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos, né? Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, nesse caso, nesse texto aqui, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, já não está falando mais do arrebatamento. Até aqui atrás, no versículo 26, está falando do arrebatamento. No versículo 27, já está falando da segunda vinda de Cristo, do último 7 anos, do último finalzinho do 7º ano, né? Então, nós podemos ver, né? Pois, aí já volta para o arrebatamento. Pois onde estiver o cadáver, eles se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Já voltou aqui, certo? Já voltou aqui para o finalzinho, para o finalzinho do Aí, aqui, ó, no versículo 29, já está falando do juízo final, né? Lá no juízo final, né? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, aqui, ó, no caso aqui, ó, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aqui, já está falando no final da grande tribulação, correto? Então, já... continua. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui já vai se dar depois dos 7 anos, né, da noiva estar no céu, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, as quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade. O que acontece? Agora aqui, né, já está falando do arrebatamento. Em cima, eu li que está falando do final da segunda vinda lá no final do 7º ano, né, da grande tribulação. Já no versículo 31 está dizendo do arrebatamento. Continua Jesus dizendo do arrebatamento. É igual nós começamos a contar uma história aqui agora e entramos em outra história, né? Depois voltamos na mesma história, depois íamos para a terceira história. É assim que Jesus explica o Mateus capítulo 24, né? E aí ele continua ainda dizendo, né? Ele continua ainda dizendo aqui, ó: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenos e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Aí, igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo à porta. Continua falando do arrebatamento. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Está falando do arrebatamento da nossa geração, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, uma geração, ela dura o quê? 70 anos, podendo durar até 80, mas só que a Bíblia diz que é cansado, é cansativo, é enfado. Então, Deus não vai forçar uma pessoa a viver enfadamente. Então, ele não vai querer fazer uma geração, né, viver enfadamente. Então, ele vai vir na geração certa, no tempo certo, para encontrar as pessoas com muito vigor, né, e uns que vão glorificar, vão exaltar o nome do Senhor, e outros que vão se lascar, né, e outros que vão chorar, vão gemer, vão se dar mal e vão ter que pagar pelo preço. Então veja que no versículo 38 diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Está falando do arrebatamento ainda.
E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, agora veja aqui, ó, que nesse caso que ele já fala do arrebatamento, né? Ele já está falando aqui, ó. Aqui, a palavra aqui estanca arrebatamento, né? Aqui quando fala também a vinda do Filho do Homem, né? Aí ele está falando, quando fala a vinda do Filho do Homem, aí transforma ali em arrebatamento. O Filho do Homem virá neste arrebatamento. Então, né? E não perceberão até que veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja que todos estão aí despercebidos, né? E o Filho do Homem vai se manifestar a qualquer momento agora para buscar a sua noiva. A noiva, a igreja, né? Parte da igreja aí, né? Ela vai ficar para ser atribulada, para ser triturada, para ser mortas, para ser um monte de coisa. Então veja bem, né, violentada, estuprada por esses homens aí, principalmente esses muçulmanos aí. Então veja bem, né, eles aí são eles que vão dominar a terra, são eles que vão destruir o mundo, né? A Bíblia é bem enfática e diz isso. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Aqui está falando do arrebatamento, certo? E estando duas mulheres trabalhando no moinho, será levado uma e deixada a outra. Está falando do arrebatamento. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor do arrebatamento. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, né? Por isso ficais também vos apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Arrebatamento também, irmão. Então, irmão, entendo esse capítulo 24, que você tem que entender que esse capítulo 24, ele fala do arrebatamento, ele fala da grande tribulação e ele fala do juízo final. Jesus, nesse Mateus 24 aí, ele já enquadrou tudo, né? Enquadrou tudo dentro já de um capítulo. Quem pôs, aí tem aqui, pois isso fica também vos apercebido, porque numa hora que não virá penseis, envia o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para o tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, nós devemos estar preparados para estarmos adorando ao Senhor, né? Trabalhando na presença de Deus e fazendo a vontade dEle. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, quer dizer, quando aqui já fala aqui, ó, 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quer dizer, Jesus vai colocar a noiva sobre todos os seus bens, né? Quer dizer, para aquele servo fiel, prudente. Mas se aquele outro mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, lembra lá das viúvas, das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas, aquelas lá que, não, Jesus não vai vir agora não, que nada, Jesus vai vir daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 5, daqui 10, 15 anos, 30 anos. Então você está sendo um servo inútil, uma pessoa, né, um servo a qual o Senhor não vê graça nenhuma, né? Em verdade vos digo que, mas se aquele outro mau servo, então você é um mau servo, né? Então meu Senhor tarda, então você será pego de surpresa. Muitas pessoas que hoje abandonaram o pecado, que estão lá no mundo, né? Abandonaram o pecado ano passado, ou anteano, né? Ante-anos, né? Abandonaram e viram que Jesus não veio, eles esmoreceram, voltaram ao pecado, prostituir, beber, fumar, jogar, se maquiar, fazer acontecer. E aí eles estão achando que Jesus não veio, vão continuar. Mas essas pessoas que não vão continuar na presença de Deus são as 5 loucas, né? São aquelas 5 loucas que querem ser salvas, mas não estão preparadas, não estão com azeite. As 5 prudentes, né? Preparou para a vinda de Cristo em 2016, né? Mas Jesus não veio, mas ela continua preparada para 2017. Então, Jesus pode vir. Eu creio 100% que ele virá este ano. Eu. Você não, você eu digo que 99%. Mas se ele não vir este ano,
Se ele não vir este ano, porque todo cristão que anda na presença de Deus, ele almeja a volta de Cristo, o retorno, né? O arrebatamento. Todo cristão que não anda pecando, todo cristão que anda buscando o Senhor, ele não anda, ele fica ansioso para este dia. O apóstolo Paulo estava preparado, tão preparado, que ele desejou o arrebatamento para aquela época dele. Assim, aquelas pessoas que não desejam o arrebatamento, que sempre ficam empurrando com a barriga, que o arrebatamento vai ser daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, esses aí são sementes mortas, esses não nascem mais, esses já estão prontos a ser comidos pelas águias do inferno. Então, veja aí que nós vemos aí, né, essas pessoas, na verdade, contaminadas pelo pecado, porque elas estão cegas. Elas não andam na contramão do mundo, elas andam no sentido, né, o contrário à palavra de Deus. Todo cristão deve andar a contramão do mundo. Ele não deve andar, entendeu, na mão única de Satanás. Ele tem que andar contra o inferno, não a favor. Então, nós vemos aí, né, que muitas pessoas, elas estão dizendo que está tardando, que Jesus não veio. Muitos abestados, que eu chamo abestados, são os filhos da bestas, né? O filho de Satanás, aqueles que vão se curvar diante dele. Muitos abestados, caídos, profanos, eles têm vindo aqui e falado um monte de asneira, que na verdade, quando eu leio só a primeira e a segunda letra, que eu já vejo a cara do perfil, eu nem leio, eu já leio, eu já chego, excluo e já bloqueio. Então, para mim, tanto faz eles falar ou não falar. Então, veja bem, neste momento, nesta hora, né? Que nesse momento os servos maus, né, eles aguardam quem? Os servos maus, eles estão aguardando quem? Eles estão aguardando o anticristo. Os servos maus, eles estão protegendo os seus deuses. Os servos maus, eles apacentam os seus pecados. Os servos maus não querem que os santos vão para o céu. Eles não querem, eles querem que o santo seja condenado com eles. Mas nós não somos bobos, nós somos inteligentes, seres celestiais, nós viemos da glória e voltaremos para a glória. Então veja bem que os filhos de Satanás, eles já estão sentindo arder na pele dele, na alma deles, o fogo do inferno, o lago de fogo eterno. E nisso, nós podemos ver que, neste caso, como nós falamos, né? Então nós temos que estar preparados, não como esses hipócritas, né? 5 loucas, né? Não como esses hipócritas, esses hereges, esses apostatas que estão adiando o arrebatamento para quando eles bem quiserem. Nós seguimos a Bíblia e nós acreditamos que vamos subir agora. Nós somos pré-tribulacionista e não pós-tribulacionista, porque os pós-tribulacionistas são aqueles que vão se curvar diante do anticristo, ou aqueles que vão morrer por Jesus na presença do anticristo. Então essas pessoas aí com certeza não subirá, não serão arrebatadas, né? Então veja que aqui no versículo 49 diz assim: e começar a espancar os seus servos e comer e beber com os ébrios. Então, eles vão para o mundo voltar de novo, vão prostituir, vão fazer acontecer, vão brigar, vão xingar Deus. Deus não voltou, problema. Jesus não arrebatou, voltou tudo normal. Quando menos você esperar, vem repentina destruição. A Bíblia diz, quando disser a paz e segurança, vem repentina destruição. Aonde virá o Senhor daquele servo num dia em que não ele espera e numa hora de que não sabe. E cortá-lo-á pelo meio e lhe dará sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dente. É o que muitas pessoas que vão deslikear aqui, né? Os que vão deslikear aqui, eles vão ranger com muitas dores de dentes. Dores de dentes? Ranger de dentes, né? Claro, vão trincar, tinir os dentes. Mas vamos ver. Então, quem vai pregar então o evangelho do reino? São os celestiais do céu, as criaturas do céu. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que está escrito aqui nas 2 testemunhas, certo? Vamos ver aqui o que está escrito aqui nas 2 testemunhas. Vamos ver. Vamos ver aqui. As 2 testemunhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui para não ler muita coisa, que senão não vai demorar. Então veja que as 2 testemunhas,
Vamos ver aqui, ó. Bom, as duas testemunhas aqui, ó. Né? Vamos ver aqui. Essas duas testemunhas, né? Foram quem? Elias, né? Esta testemunha terá o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. Apocalipse capítulo 11, versículo 6, primeira parte. Compara então aí, irmãos, com 1 Reis capítulo 17, versículo 1, que Elias também fez isso. Né? Foi Elias. Com esses poderes de profetas, de antigo profeta que eles tinham, eles agora, né, estarão usando esses poderes. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que neste ano não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O profeta Elias tenazmente combateu a idolatria e a adoração aos falsos deuses. Então veja aí que, na verdade, aqui, né, você veja aqui que ó, o próprio Elias, ele tinha tanta autoridade que ele fazia sem Deus mandar. Tá vendo? Ele fazia sem Deus mandar. Ele disse que não iria haver chuva, orvalho, ia ficar sem chover durante, aí, parece 3 anos e meio, não é isso? E, se eu não me engano, e o que acontece? Então, no entanto, nós vemos que ali Deus não mandou Elias fazer isso. Por que Deus não mandou? Porque também aquelas duas testemunhas, né, como diz em Apocalipse 11:10, né, as quais no passado atormentaram os habitantes da terra. Não foi o caso das duas testemunhas, tiveram destaque durante o mistério de Jesus, os seres visitantes. Deixa eu ver aqui. Então, essas duas testemunhas, elas vão fazer isso aí. Moisés, né? Moisés, esta testemunha teria o poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Veja aí Apocalipse 11, 1:6, última parte. Comparem com Êxodo 7:19, né? No Apocalipse, está falando que a testemunha vai transformar a água em sangue. Moisés transformou a água em sangue lá no Egito. E Elias parou, né? Fez parar de chover também lá no passado. Então veja que disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas, empoçada para que se tornem sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito. O profeta Moisés recebeu as 2 tábuas da lei, 10 mandamentos, né, escrita pelo próprio dedo de Deus, e durante sua vida defendeu o seu cumprimento. Então veja aí que esta razão aí do profeta, o mesmo sinais que o profeta Moisés, né, fez lá no Egito, ele vai fazer aqui, mas como testemunha, não é mais profeta. Ele vai fazer os mesmos sinais, porém como testemunhas, né? Então veja bem, este texto bíblico deixa muito claro, portanto, que entre os toques da sexta trombeta, segunda, sétima trombeta, terceiro, haverá um período de espera. Tudo se encaixa perfeitamente, pois de acordo com o Apocalipse 10:11, haverá um tempo em que o remanescente povo de Deus receberia a incumbência de profetizar novamente a muitos povos e nações e línguas, que seriam agora que o povo que Deus está usando e já usou no passado, né? A segunda parte do livro. Então veja bem que eu só queria mostrar isso para você aqui e mostrar também para vocês que as testemunhas que vão pregar o evangelho. Então, as duas testemunhas, assim que a noiva for arrebatada depois da Terceira Guerra Mundial, assim que estabelecer o trono de Satanás, ou seja, né, o anticristo, ele passar a comandar o mundo, então ele vai começar a governar lá em Israel, né? Ele vai começar a governar Israel e ele vai fazer uma falsa paz, né? Ele vai fazer um jeito ali para fazer com que o povo, os muçulmanos lá, né? Aquele povo lá, eles deixam os seus inimigos, né? Os inimigos de Israel, vai ter que deixar eles construírem, né, o templo de Salomão, porque esse templo de Salomão, ele será construído depois do arrebatamento, irmão. Não é antes, não.
Ele será construído depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, por quê? Porque se for construído agora, o anticristo vai querer sentar nele. Aí vai prevalecer aquelas ideias lá dos pós-tribulacionistas, né? Que na verdade não tem nenhuma noção nem direito para lado nenhum. Então veja que depois do arrebatamento, depois da Terceira Guerra Mundial, aí o Templo de Salomão será construído, porque ali o anticristo vai fazer uma falsa paz ali e vai convencer as pessoas para que deixe construir ali o Templo de Salomão para que ele possa se assentar. Quando ele for se assentar pensando ser ele Deus, né? Então o povo de Israel não vai aceitar que ele sente lá. Então veja que aqui, né, nós vemos um outro também. Então, o evangelho do reino, que a Bíblia fala, é o evangelho do reino de Deus, do reino do céu. Não é o evangelho da terra. Então, as duas testemunhas vão vir com o evangelho do reino, do céu, e vai pregar. Porque eles são do reino. Nós não. Nós somos do reino da terra, então eles são do reino do céu. Então, eles vão vir e vão pregar durante os 3 anos e meio antes da grande tribulação do mata-mata, do caça-caça, né? Porque, na verdade, nós podemos ver que eles aí também vão fazer uma guerra, né? O anticristo vai fazer uma guerra contra os dois, as duas testemunhas, que vai ser uma cena que nem Hollywood vai ter aparelhos tecnológicos para gravar tudo isso. E nada disso, porque os aparelhos deles vão queimar de tanta ação como nunca eles viram na face da terra. Então aquelas duas testemunhas, a Bíblia diz que ele vai torcer essa terra, vai fazer dessa terra um caco. E quem ficar aqui tá frito, né? Então aquelas duas testemunhas, Elias e Moisés, eles vão vir, vão aparecer. A Bíblia diz que Elias e Moisés vão aparecer, certo? Então essas testemunhas, que Elias e Moisés, não vai ter aqui identidade dele, como queniano, como muçulmano, né? Porque todo queniano também é muçulmano. Não vai ter identidade dele nos arquivos dos homens, né? Não vai ter, né? Não vai ter a identidade dessas duas testemunhas em nenhum arquivo nessa terra. Então nós vemos esses falsos profetas aí que eles têm, né? Os arquivos dele, todo mundo conhece como é que eles cresceram, né? Como é que, na verdade, eles foram cagados, né? E veja aí que nós vemos aí que essas duas testemunhas vai sair e vai pregar o evangelho lá em Israel. Lá em Israel eles vão ser televisionados, eles vão ser focados e o mundo vai transferir, né? E a câmera vai mandar para o mundo inteiro, né? A mandar para o mundo inteiro, né? Vai mandar para o mundo inteiro e o mundo inteiro vai ver a palavra deles e vai se converter, né? Ele vai falar provavelmente em aramaico, né? Que é a língua de Cristo aí, né? Ou sei lá, o hebraico, alguma coisa assim. Ele vai falar assim, porém vai chegar nos ouvidos das pessoas traduzida, né? Aquilo que as pessoas têm que ouvir do reino de Deus. Então as pessoas, com certeza, aquelas duas testemunhas falar: olha, o anticristo vai matar vocês, vai levar vocês para morrer, mas não negue a Jesus, porque vocês terão nova oportunidade, porque a tribulação, a noiva passou. Agora a grande tribulação, quem vai passar são vocês que foram deixados para trás. Então, aí a Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que João viu as almas daqueles que foram degolados, que não adoraram a imagem da besta, não aceitaram sua marca na sua mão nem na sua testa, e eles foram governar com Cristo no milênio lá em Jerusalém, Nova Jerusalém. Então veja bem que as duas testemunhas vão estar televisionada, os focos vai chegar ao mundo inteiro, mas em muitos lugares não vai chegar. Por quê? Porque através dessas duas testemunhas, multidões e bilhões de pessoas vão ouvir a palavra de Deus, mas vai ficar incompleta. Então o que Deus fez? Como eles estão lá em Israel, a mídia não está em todo lugar, nem nos matagal, escondido às vezes, né? E tem um trabalhador lá, que está lá, né, no meio escondido, ou com medo do anticristo, alguma coisa. Então, aí acontece que vem o evangelho eterno, né? O anjo do livro, como diz em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Olha o que João viu. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam
ao que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá vendo aqui, irmão? Então agora aí, junto aquela testemunha, né, na mídia vai alcançar o que tem que alcançar na mídia. Já o anjo do livro, ele vai fazer o que aqui, ó? Veja que o evangelho é eterno, ó. O evangelho é eterno. Qual é eterno? Quando a Bíblia diz do reino, o reino é eterno. Quando fala do evangelho do reino de Deus, está falando do reino eterno, né? Não está falando do reino passageiro de um homem, né? De uma geração. Então o reino é eterno. Então o evangelho eterno é esse. Para pregar os que assentam, que em outras traduções nós podemos até encontrar aqui evangelho do reino, né? Então, ou do reino eterno. Então nós vemos aqui que o anjo, ele vai sair pregando nos 4 cantos da terra. É este evangelho deste anjo é que vai acabar de alcançar a única alma que não tiver ouvindo ele lá embaixo no fundo do mar, ou lá no fundo da terra, ou lá no meio do matagal, aonde tiver, a voz do anjo vai achar essas pessoas e eles vão aceitar ou não. Certo? Então ali sim, ali é outra história. Aí sim, aí quando, né? Quando todos estiverem ouvindo a palavra de Deus, quando todos já tiverem, não ficou um, o evangelho do reino for pregado a toda criatura, que é pelo reino celestial, não pelos homens, a noiva já foi, agora é pelos seres, pelas 2 testemunhas e pelo anjo, são as 2 testemunhas e o anjo que vai pregar o evangelho do reino, certo? Aí eles vão alcançar a última pessoa e aí o sinal do Filho do Homem aparece, né? Aparece com poder, grande glória e todos seus anjos no último dia, né, do reinado do anticristo, que vai acontecer por esses dias agora. Então é isto que eu aqui queria dizer, né? Que o evangelho do reino não é o evangelho do homem. Que o evangelho do reino não tem nada a ver, né, com o do homem. O do homem é o tempo da graça. O evangelho do reino, ele é eterno. Jesus, ele falou do evangelho do homem e falou do evangelho eterno, porque ele estava falando do reino dele. Correto? Que Deus abençoe vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Aí, compartilhe esse vídeo, clique no sino para receber nova notificação e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos então agora ver aqui o que vai acontecer. A paz do Senhor, até mais, que Deus abençoe.